O que você sabe de Bíblia? Você tem o mínimo? Você conhece o mínimo de Bíblia para poder entender ela de forma global, pelo menos quando pegar ela, manusear? Esse é um vídeo que eu gostaria muito de fazer há muito tempo já. E eu tava brincando com o tablet aqui e resolvi fazer. Porque eu já fiz isso na lousa, eu gosto muito de dar aula usando lousa. É bastante didático, ajuda muito na visualização. E eu vou aproveitar o meu tablet como uma lousa aqui para a gente poder trazer o mínimo do que você precisa saber sobre Bíblia. Isso vai te dar uma visão panorâmica e que vai te fazer sentir como se você estivesse em aula, numa aula comigo, tá bom? Presta atenção nisso. O que é a Bíblia? Deixa eu escrever aqui, ó. O que é a Bíblia? A Bíblia é uma biblioteca de livros, isso você já sabe. Mas como ela se divide? Ela se divide em Antigo Testamento e em Novo Testamento. Tá ok? Duas pequenas bibliotecas. O Antigo Testamento tem 39 livros, o Novo Testamento tem 27 livros. Isso forma 66 livros no total. Tá ok? Bom, o que você precisa mais saber sobre isso? Você precisa saber que desses 39 livros do Antigo Testamento, nós temos a lei, que também é chamada de Torá, é um vocábulo hebraico para dizer isso. Inclusive, o Antigo Testamento ele foi escrito em 3 línguas principais. Não, em 2 línguas principais, tá bom? Hebraico e algumas partes em aramaico, tá ok? O hebraico principalmente era utilizado na língua escrita e o aramaico na língua falada. Durante os vários períodos do Antigo Testamento, nós temos aí essas nuances, tá bom? Bom, o hebraico depois, no Novo Testamento, acabou virando uma espécie de língua comercial. Bom, no Antigo Testamento, nós temos a lei, a Torá, nós temos os livros que são considerados livros históricos, os livros de poesia, né, os Salmos, os Provérbios, e nós temos os livros proféticos, tá? Então a gente tem, dentre os proféticos, os maiores, por causa do tamanho, e 12 profetas menores, tá? Por causa do tamanho dos seus livretos, beleza? O Antigo Testamento, ele mostra Deus através de sua aliança com o povo de Israel. E aí, a gente tem uma relação muito próxima de um Deus que quer, através de uma pessoa, depois de uma nação, formar um povo seu, escolhido para si. Só que Deus traz e chama esse povo à obediência para um conjunto de leis, para um conjunto de comportamentos e regras, mas buscando o amor desse povo. O povo falha quando tenta obedecer a Deus sem amor, apenas pela obrigatoriedade de seguir alguma lista de regras. Por isso, o povo de Israel falha no deserto, falha durante toda a sua trajetória e acaba sendo conduzido por suas próprias ações e pelo juízo de Deus para várias situações difíceis, inclusive para um cativeiro. Tudo o que acontece antes do cativeiro é uma movimentação entre o povo de Israel indo e voltando para Deus, estabelecendo e não estabelecendo esse conserto, obedecendo e desobedecendo. Deus levantando pessoas especiais para reconduzir o povo para o caminho. Mas no final, para cumprir uma promessa que ele fez logo no começo do Velho Testamento, em Gênesis 3,15. E da semente da mulher nasceria um que pisaria a cabeça da serpente, ou seja, que seria o redentor da humanidade perdida lá no Gênesis, através do pecado original. Então você já conhece, esse é o Antigo Testamento, tá ok? O Novo Testamento, ele foi escrito predominantemente em grego, né? É a língua que veio por causa da helenização, por causa de Alexandre o Grande, que conquistou praticamente todo o mundo conhecido e formou um processo de helenização do povo, um processo de transformação da cultura grega como uma cultura que incutisse em todo o mundo conhecido. Bom, Alexandre foi muito esperto nisso, morreu com 33 anos de idade, o maior imperador, talvez, dos últimos séculos, tenha sido Alexandre o Grande, comparado apenas aí, talvez a Júlio César, no contexto romano. Bom, a gente tem vários outros, mas são pessoas icônicas na história. Bom, no Novo Testamento, esses 27 livros também se dividem. Eles se dividem em 4 evangelhos. Por que 4 evangelhos, Júnior?
Porque através dos evangelhos se viu 4 formas de observar a face de Cristo. A gente chama isso de as 4 faces. Fases não, 4 faces de Cristo. E quais são essas 4 faces? 3 dessas faces olham para o mesmo lugar. São chamados de sinóticos. Por isso, por olharem para o mesmo lugar. Quem são esses 3 sinóticos no final das contas? Os 3 sinóticos, são Mateus, Marcos e Lucas. Por quê? Provavelmente o primeiro evangelho a ser escrito tenha sido, cadê minha linha? Aqui. Tenha sido o de Marcos. E ele escreveu para romanos. Os romanos gostavam muito de trabalho. Eles gostavam de atividade. Por isso você vê Jesus ali sendo representado no Evangelho de Marcos, em um evangelho curto, bem direto ao ponto, sempre iniciando o capítulo por conjunções. Jesus está fazendo alguma coisa o tempo todo. Jesus está se movimentando o tempo todo. Marcos não perde tempo com parábolas, com grandes discursos. Por quê? Porque os romanos não gostavam daquilo. Não era o seu público-alvo. Marcos é um grande professor de marketing. Você tem que entender o seu público, direcionar ao seu público exatamente aquilo que ele precisa ouvir para que o seu produto, no caso o evangelho, possa ser disseminado com força e eficiência para aquele público. Marcos, top 10 no marketing. E Marcos faz isso muito bem. Mas Marcos não era um apóstolo. Marcos era apenas um parente de Pedro. Tá? Primo, sobrinho. Ele era parente de Pedro. E ouviu de Pedro essa história. Então nós quase podemos falar que o Evangelho de Marcos é o evangelho reduzido do próprio Pedro. Mateus escreve para os judeus. E aí Mateus já é um cara bem representado no The Chosen. É um cara minimalista, é um cara que se preocupa com o vocabulário, é um cara ousado, que inicia o seu evangelho, o evangelho escrito por ele, já de uma forma bastante incisiva. Cristo já é representado ali como sendo da linhagem de Davi, como sendo o Messias dos judeus. Por quê? Porque os judeus queriam um Messias que viesse, queriam não, era a promessa já, que viria da linhagem de Davi, da linhagem de Abraão. Então, Mateus quer provar isso. Jesus é o Messias. E aí, todo o discurso dele é cheio de nuances hebraicas. É cheia de referências ao templo, ao período do cativeiro, ao Antigo Testamento. A quantidade de citações ao Antigo Testamento é fantástica em Mateus. Lucas escreve para gregos. E por escrever para gregos, ele escreve de maneira muito filosófica, muito bonita. Lucas também não era apóstolo. Lucas era um médico particular, amigo de Paulo, companheiro de Paulo nas suas peregrinações e evangelizações. Mas Lucas é um historiador fantástico. Ele é uma pessoa extremamente instruída. O seu grego é comparado ao grego de Heródoto, aos gregos clássicos. O Lucas é fantástico, maravilhoso ele. E por causa disso, todos esses 3, né, em Lucas principalmente, nós vemos as grandes parábolas, os grandes discursos. Por quê? Porque os gregos gostavam de filosofia, porque os gregos gostavam de histórias, porque os gregos gostavam de sabedoria. O Messias, para os gregos, deveria ser um Messias sábio. Jesus prova isso em Lucas. Ele é um Messias sábio. E esses 3 estão olhando para o mesmo lugar, por isso eles são chamados de sinóticos. Um meio que tem como base o outro, né? Mateus usou Marcos como base, uma das bases, Lucas também, e assim vai. Qual que é o quarto, então? A quarta face de Cristo é João. E aí João não tenta provar Jesus nem como judeu, nem como romano, nem como grego, nem como o Messias, nem como um trabalhador e nem como um sábio. João tenta provar Jesus como Deus. Por isso, já inicia en archen en hologos esprostonteon. Ou seja, no princípio é verbo e o verbo estava com Deus. Já desde o começo, antes das eras e eras e eras, lá no Gênesis 1:1, Jesus já estava. Esse é o propósito do livro de João. E ele escreve para todos, por isso é chamada de carta universal. Bom, o Novo Testamento é assim. E aí, a partir das 4 faces de Cristo, nós temos o livro histórico.
de Atos dos Apóstolos. Você vai saber se você é crente ou não, se você sabe quem é o autor de Atos dos Apóstolos. Se você é estudioso ou não. Lucas escreveu. Bom, nós temos as cartas de Paulo, são 13 cartas de Paulo. Nós temos as cartas pastorais, nós temos as cartas escritas por Pedro, 2 cartas. Nós temos a carta anônima aos Hebreus, nós temos a carta de Judas, nós temos a carta de Tiago, as 3 cartas, as 3 epístolas de João. Nós temos o Apocalipse, que é um livro escatológico. E aí, por que é escatológico, Júnior? Por que ele é escatológico? Que vem da ideia de escatom, o fim dos tempos, as últimas coisas, como as coisas vão terminar. E o escatom é uma boa notícia para nós, é uma boa notícia para quem vai, é uma boa notícia para quem será resgatado, para quem será remido de forma completa no final da história. Ou seja, o final do Apocalipse, o Apocalipse não é um livro para ter medo, é um livro para ter muita alegria. Vai ter medo quem? Quem necessariamente ficar. Quem realmente não conhecer e não quiser buscar um relacionamento com Jesus. E qual que é o assunto central da Bíblia? É esse aqui, ó. Jesus. O Antigo Testamento fala de um Jesus que virá. O Novo Testamento fala de um Jesus que já veio e voltará. Por isso a Bíblia, ela é um conjunto atemporal de ensinamentos e de manual de instrução de como devemos nos relacionar com Deus e como devemos nos relacionar eticamente uns com os outros. A Bíblia não é só um livro comum, ela é a palavra de Deus sendo dita para nós. Podemos comparar isso como alguém que compra um eletrodoméstico ou qualquer coisa e vê um manual de instrução. Esse manual de instrução ele foi feito pelo fabricante, mas na linguagem de quem vai receber esse manual. Né? A gente não adianta a gente ter um manual que venha escrito, por exemplo, em chinês. Eu não leio chinês. Então não dá para pegar mandarim e vir no meu manual de instrução de qualquer equipamento que eu comprar. Eu não vou conseguir ler. Então precisa vir na minha língua materna. Por isso Deus usou quase 40 escritores, tá, gente? Quase. Alguns chegam a apontar 38, outros chegam a estender um pouquinho mais. Por quê? Porque nós temos cartas que provavelmente foram escritas por mais de um. Porque nós temos o caso de Isaías, nós temos o caso de Hebreus, que é anônimo. Então a gente não sabe quantos escritores exatamente, mas quase 40 escritores. Em 16 séculos. A maioria deles não se encontrou. Mesmo os que foram contemporâneos viveram em distâncias muito grandes. Daniel lá em cima, Ezequiel lá embaixo. Jeremias em outro tempo, em outro lugar. Então a gente tem uma confluência de escritores que não se conheceram, mas os assuntos se encaixam de forma maravilhosa. Se você quer conhecer melhor sobre o texto, eu sugiro que você estude sobre crítica textual da Bíblia. Isso vai ajudar você a entender como foi a transmissão dos manuscritos bíblicos e etc. São os mais detalhes. Só que o mínimo que você precisa saber, 40 escritores, 16 séculos, são muitas pessoas que não se encontraram praticamente escrevendo sobre o mesmo assunto e de forma tão coordenada que quando o cânon, o que é cânon? Quando os livros foram decididos no Antigo Testamento, cerca de 4 séculos antes de Cristo, e no Novo Testamento, finalizou no 3º século depois de Cristo, nós temos juntos todos os livros necessários para que esse manual de instrução que fala sobre nós e que nos apresenta para Deus e que apresenta o modo como nós devemos nos relacionar com Deus estivesse pronto nas nossas mãos. Por isso ele deve ser usado assim, como um manual que nos conduz a nos relacionar melhor com o próximo e também nos ajuda a relacionar melhor com Deus. Acho que esse é o princípio desse vídeo, trazer esse panorama geral sobre a Bíblia e aí você, a partir daí, ter um melhor relacionamento com ela, conosco, né? No relacionamento horizontal e no relacionamento vertical. Lembra que Cristo escolheu morrer em uma cruz exatamente para fazer isso. O poder da cruz está em um relacionamento completo, vertical, entre Deus e os homens, mas também um relacionamento completo, de forma horizontal, dos homens com eles mesmos. Beleza? Por isso Jesus
foi para a cruz, para que nós pudéssemos ter acesso a Deus e ter acesso a nós mesmos. Que Deus abençoe você.